Ministrando em Niterói à noite, a gente aproveitou para improvisar hoje de manhã uma ministração. Eu vou manter mais ou menos no trilho daquilo que eu estava ministrando ontem, mas eu senti da parte de Deus de mexer muito mais, né, na questão da vida espiritual do que só nesse aspecto material. Embora ontem a nossa ênfase não foi nem falar sobre dinheiro em si, mas sobre a relação do cristão com Deus e o dinheiro. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Subirá. Eu sempre digo, antes que me perguntem, Subirá é meu sobrenome mesmo. Porque é um tal das pessoas chegar para mim e dizer, é nome artístico, por ser diferente. Eu digo, não, é profético. Né? E sou pastor em Curitiba, e Deus tem nos chamado ao Ministério de Ensino da Palavra, que o nome dele é orvalho.com. Né, o nome do ministério é o nosso endereço do site, onde as ministrações de ontem estão todas à sua disposição, não só para ser ouvidas, mas para ser baixadas de forma gratuita. Amém? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20 e no versículo 24. Se tiver como tirar um pouco do meu retorno, eu acho que eu vou dar menos trabalho para vocês. Obrigado. Atos capítulo 20. Pode quase zerar isso para mim, tá? Atos 20, 24. O texto diz assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu quero ler agora na NVI, a Nova Versão Internacional. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém. Meu Deus, eu quero pedir mais uma vez sua graça, a unção e a ação do teu Espírito Santo neste lugar, de maneira que a gente possa ter mais do que só um discurso, uma palestra, que, ó Deus, possamos mais do que arrazoar apenas no nível intelectual. Nós suplicamos que a verdade da Tua Palavra alcance o nosso coração pela ação do Espírito da verdade, que Ele traga luz, revelação, entendimento espiritual, e que cada um de nós seja encontrado vulnerável, não só à exposição da Tua Palavra, mas ao Teu toque e aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, nessa hora, nesse tempo, de maneira que nós te pedimos, cumpre tudo aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho, para essa manhã, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Ontem, enquanto falávamos a respeito das questões de finanças, no Congresso de Finanças, eu estava pensando como muitos de nós temos vivido demais em função daquilo que é terreno e às vezes de menos em função daquilo que é celestial. E nesse texto o apóstolo Paulo faz uma afirmação tremenda. Ele diz, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Ele diz, contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. A pergunta que cada um de nós deveria fazer de tempos em tempos é qual o valor, a importância de se viver, o propósito de vivermos. E o apóstolo Paulo mostra que ele não vivia pelo presente, ele vivia por algo maior. Ele era um cara focado, quase obcecado nessa questão da eternidade, dos valores eternos, dos valores espirituais. E eu acredito que viver por algo maior envolve necessariamente a ideia de sacrificar algo menor. E se a maioria de nós realmente conseguisse absorver esses valores do cristianismo num nível mais profundo, irmãos, eu creio que nós conseguiríamos de fato fazer muita diferença na nossa nação. As estatísticas dizem que já passamos dos 40 milhões de evangélicos, e há uma projeção
de que dentro de não muito tempo, em menos de 20 anos, né, a grande maioria, isso é uma projeção estatística do IBGE, não é a gente falando com fé, né, isso é projeção deles, de que em no máximo 20 anos a gente seja a grande maioria, né, nessa nação. A minha pergunta continuamente para mim mesmo, para Deus, para os pastores, para os líderes é: ainda que estejamos crescendo e nos multiplicando, qual é o tipo de evangelho ou de cultura que nós estamos disseminando? Eu não sei você, mas eu fico preocupado, né, com muito daquilo que eu ouço em nome do evangelho hoje em dia, que eu tenho apelidado de um evangelho transgênico, já alterado, né, porque nós estamos levando as pessoas a viverem demais em função daquilo que é material, em função daquilo que é terreno. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, que se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes, os mais dignos de lástima. Eu não estou querendo dizer que nós não vamos pregar a fé naquilo que Deus pode fazer aqui e agora. No Salmo 103, Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele diz: é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, sim, mas é Ele quem sara todas as minhas enfermidades, quem redime a vida da cova, me coroa de graça e de benignidade. Então, nós não podemos pregar o Evangelho somente como se fosse perdão de pecados, mas nós também não podemos esquecer que essa é a essência, é o principal. Né? Há outros benefícios e nós devemos buscar viver uma vida de intervenção de Deus nessa terra, com certeza. Eu acredito nisso de coração. Mas nós não podemos viver só em função disso. E à medida que eu converso com muitos crentes, eu vejo que a maioria deles não está vivendo por algo maior. A maioria deles está vivendo por algo menor. Em função da sua própria vida, né, terrena, a própria falta de entendimento do chamado de Deus, de acreditar que podem fazer diferença no reino, faz com que muitos se contentem em viver por algo menor. Essa afirmação de Paulo para mim é extraordinária. Né? Esse homem foi um gigante na fé, um baita de um homem de Deus. Ele dizia: a minha vida não tem a menor importância, a não ser que eu viva para cumprir o meu chamado e a razão da minha existência. O que me faz perguntar, e eu quero falar sobre isso nessa manhã, vivendo por algo maior, o que me faz perguntar: quantos de nós temos conseguido definir em relação à vida o que é mais importante? Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. E eu quero que a gente leia a partir do versículo 13. O texto diz assim: nesse ponto, todo mundo achou? Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu não sei se Jesus fez uma pausa no ensino e o camarada aproveitou a pausa, não sei se ele interrompeu Jesus, mas Jesus está ministrando publicamente e alguém se manifesta, se dirige ao Senhor e pede ajuda. E a ajuda é: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Essa coisa de partilha tem dado problema desde muito tempo. E eu não sei se o irmão estava presente, porque de vez em quando as pessoas gostam, né, de tentar resolver o problema usando esse tipo de pressão. Marta chega para Jesus e diz para minha irmã, a irmã está na frente ouvindo, mas ela diz para Jesus: diz para minha irmã que me ajude. Né? Eu já vi esse tipo de conversa entre marido e mulher na frente dos filhos. Né? Menino, fala para o seu pai. A mãe responde: menino, fala para a sua mãe. Está todo mundo ali junto. Eu não sei se o irmão estava presente. Com certeza deveria ser alguém que estava dando crédito ao que Jesus diz. E esse cara pede socorro e diz: mestre, diz para o meu irmão repartir herança comigo. Olha a resposta de Jesus, 14. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou. Primeiro Jesus dá uma invertida no camarada e na frente de todo mundo ele aproveita a deixa de um apelo por algo material. A Bíblia diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui eu não creio que Jesus está falando só da avareza do irmão que não quis repartir,
mas está falando da avareza do outro, que corre abordar Jesus, dizendo, eu preciso da sua ajuda para que eu não seja lesado em relação à minha vida material. Eu não sei como você aproveitaria a chance se tivesse uma oportunidade de se dirigir pessoalmente, diretamente a Jesus. Irmãos, eu penso muitas vezes o que será que eu aproveitaria para falar. Esse camarada queimou o cartucho, jogou a chance dele fora, né? Ele faz um apelo por algo material, Jesus dá um corte, uma invertida nele, né? E na frente de todo mundo ele diz, olha, cuidem com toda forma de avareza. E aí Jesus faz uma afirmação, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ao que eu percebo em Jesus na didática, na pedagogia dele, é que normalmente, antes de dizer o que alguma coisa é, ele começava pelo que não era. Talvez para remover os fundamentos falsos. E a pergunta é, se a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, porque essa é a mentalidade desse mundo. É ter, é possuir, é conquistar cada vez mais, isso não tem fim. Né? Hoje em dia as pessoas não querem só ganhar dinheiro, existe todo, né, uma questão de posição, de status, de medição de força, de competição, e a maioria vive só em função do que é material. Mas Jesus diz, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Se não é nisso que consiste, a pergunta a ser feita é, no que consiste? E o versículo 16 diz assim, e lhes proferiu, né? Então lhes contou essa parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então Jesus termina dizendo, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Se a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e o camarada mesmo já tendo muito, está preocupado em aumentar cada vez mais os celeiros, e estocar cada vez mais, esse aqui pelo menos ainda tinha um plano de aposentadoria. Em algum momento ele queria começar a gastar. Tem gente que junta a vida inteira, né? Ele vive como pobre para enriquecer e morre milionário antes de gastar. Esse pelo menos ainda tinha um plano de desfrutar. Ele diz, vai chegar um momento que eu vou dar uma parada, vai ser aquela aposentada, eu vou curtir isso tudo. Mas a afirmação de Jesus, Deus lhe disse, louco, tem uma versão que diz insensato, né? A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, que é a minha mesmo que eu estou fazendo, talvez colocaria uma palavra mais pesada, idiota. Essa noite te pedirão a sua alma. E o que você preparou, para quem será? A pergunta do que você preparou para quem será, não é apenas a discussão de quem é que vai ficar com herança. Porque você lembra onde é que começou essa conversa? Essa conversa começa falando de uma herança. Tem dois irmãos brigando por causa de alguém que morreu, e deixou algo que não ia mais desfrutar. Mas eu creio que o que Jesus está falando é a respeito da eternidade. Quando ele afirma que o louco é aquele que entesoura para si, não para com Deus, ele mostra que entesourar para si não é no que consiste a vida. No que consiste a vida? Em entesourarmos para com Deus. A afirmação de Jesus é que nós deveríamos juntar tesouros, não nessa terra, mas nos céus. Ontem nós falamos que Deus não se opõe ao fato do crente ter dinheiro. A gente disse que o problema é o dinheiro ter o crente. É aí que a confusão acontece. Por exemplo, o Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não está dizendo que você tem que jogar tudo fora, né? A nossa pregação hoje não é tentar resgatar aquela mentalidade franciscana de vamos se livrar de tudo. Até porque, para que a gente faça a diferença no reino, em prol das pessoas, nós precisamos ter os recursos para serem usados de forma correta. No entanto, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é o dinheiro em si, mas a maneira como nós nos relacionamos com ele. É o nível de obsessão que ele pode causar, que a Bíblia chama de ganância, chama de avareza. Mas, olhando para esse texto, aqui do Evangelho de Lucas, fica para mim muito claro
que a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui, sim em ser rico para com Deus. Algo que a gente precisa aprender a pensar é que nós não vamos levar absolutamente nada dessa terra. Você já foi em algum cortejo fúnebre que tinha um caminhão de mudança atrás? Eu nunca vi um. Outro dia alguém falou, pastor, os faraós antigamente meio que faziam isso. Tinha o cortejo fúnebre e o caminhão de mudança, né? Botavam tesouro, roupa, dinheiro, comida. Mas a verdade é que isso só ficou naquelas tumbas para ser descoberto por alguém depois. Eles nunca conseguiram levar ou utilizar disso. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 15, que do jeito que a gente entra nessa vida, é exatamente a forma como a gente sai. Eclesiastes 5,15, a Bíblia diz, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Você pode repetir isso comigo? Diga, do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, nós vemos que o Novo Testamento sustenta esse entendimento. E aqui eu creio que Paulo está citando exatamente esse texto de Eclesiastes. Quando ele fala a respeito do assunto do amor ao dinheiro, antes disso, ele fala de contentamento, no versículo 6, 1 Timóteo 6,6. E no versículo 7 ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A gente não trouxe nada, a gente não sai com nada. Existe uma única coisa só que a Bíblia diz, que eu e você vamos levar dessa vida. Você sabe o que é? Apocalipse capítulo 14. Abra comigo lá. Apocalipse capítulo 14. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Fala para alguém ao seu lado, diz, a única coisa que você vai levar dessa vida são as suas obras. Irmãos, ninguém leva tesouro, mas nós levamos as nossas obras. Eu acredito que a gente precisa definir o que é mais importante. O que é a nossa vida, querido? Em 1 de Pedro 1, 24 e 25, ele diz que é como a erva. Ela aparece, brilha, marmurcha, seca e logo desaparece. Quando a gente considera a nossa existência depois da morte como eterna, não importa o quanto você viva nessa terra, por maior que seja o período, né, por maior que seja a longevidade que você venha desfrutar, isso é nada se comparado com a eternidade. O que nos leva a pensar, há um tempo atrás começou a se falar muito sobre inteligência emocional. A gente descobriu que pessoas que tinham um QI extraordinário, um alto nível de intelecto, às vezes não demonstravam inteligência emocional, no nível relacional. E eu creio que hoje em dia nós estamos precisando pregar inteligência espiritual. Porque as pessoas vivem só em função de um período tão pequeno da sua existência. E esquecem de viver por algo maior, que vai definir o seu estado e a sua condição eternamente. Em João, no capítulo 6, no versículo 27, Jesus diz assim, trabalhai não pela comida que perece. Nós sabemos que desde o início Deus diz, olha, com o suor do teu rosto você vai comer o pão. A Bíblia chega ao ponto de dizer, aquele que não trabalha, esse também não coma. Mas a Bíblia mostra que a gente deve trabalhar mais do que só pela subsistência natural e terrena. Jesus diz, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eu creio que a essência de viver por algo maior é quando a gente se recusa a viver só em função do terreno, do passageiro, e a gente entende que há uma eternidade, e a forma como viveremos depois nessa eternidade, ela vai ser definida pela maneira como nós estamos vivendo agora. Então a gente deveria encarar a nossa vida natural e terrena como oportunidade de fazer o grande investimento da nossa eternidade. No entanto, mesmo quando a gente compreende e consegue definir o que é a vida, e que nós temos que viver por algo maior, eu creio que nós vamos ter que aprender a lidar com as distrações da vida terrena.
porque pensa em algo que propõe distrações para a gente, essa vida terrena. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, eu gostaria que você abrisse comigo lá. Jesus traz uma definição a respeito do Evangelho, que muita gente não gosta de olhar para isso, de lidar com isso. O texto começa dizendo no versículo 34, então, convocando a multidão. Eu acho interessante que quase sempre que os evangelhos falam de uma multidão, enfatiza que tinha muita gente, parece que logo na sequência Jesus vai passar uma peneira no povo. Quase como quem diz, tem gente demais aqui, vocês não devem estar entendendo o que realmente está sendo proposto. Então a Bíblia diz, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, já vi todo tipo de teoria sobre o que é tomar a cruz. Uma vez um camarada me apresentou a sogra, dizendo, essa é minha cruz. E ela revidou e dizia, ele é a minha, né? Mas a gente precisa entender o que é tomar a cruz. A cruz era um instrumento de morte, de execução. Eu, quando criança, achava que só Jesus e os dois bandidos que tinham sido crucificados. Depois, estudando a história, a gente descobre que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Muita gente, né, foi crucificada porque era uma forma comum de execução. Mas antes do camarada ser pregado na cruz, ele tinha que fazer o que nós vimos que os romanos impuseram sobre Jesus. Ele tinha que carregar a sua cruz, ou parte dela, até o lugar de execução. Enquanto essa pessoa carregava a cruz, as discussões se era ela toda ou parte dela, né, as pessoas que viam quem estava carregando a cruz sabiam que ele estava sentenciado à morte. Aquilo era uma forma de admitir publicamente, né, já era, fui, estou caminhando para ser executado. Quando Jesus fala sobre ser discípulo, ele está dizendo, eu quero que você não só decida que você não vai mais viver para si, porque o texto está falando de negar-se a si mesmo. Ele diz, eu não só quero que você tome a decisão, mas ele está dizendo, eu quero que você viva de tal maneira que todo mundo olhando para você saiba que você já está sentenciado à morte. E depois de falar sobre isso, olha o versículo 35, ele diz, quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. Salvar aqui, irmão, não é salvação no sentido, né, espiritual, não. Ele está dizendo, quem quer me seguir, ser meu discípulo, tem que se negar, tem que tomar a cruz, ou seja, decidir morrer. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, em outras palavras, escapar da cruz, ele diz, vai perdê-la. Mas por outro lado, ele diz assim, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, o que ele diz? Vai salvá-la. Então ele afirma que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, tem gente que está quase que literalmente ganhando o mundo inteiro, mas está vivendo por algo menor, em função do terreno. E no momento que essa pessoa partir, a conversa de Deus vai ser mais ou menos nos termos que Jesus estabeleceu, louco. Porque viver dessa forma, querido, só para que é o terreno, por mais lucrativo que possa parecer aqui, é loucura quando nós pensamos na eternidade. E diz, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Olha o versículo 37, que daria um homem em troca da sua alma. E observando isso, eu fico pensando que nós precisamos ter muito cuidado com essa pregação contemporânea. Nós saímos de um extremo, onde o Evangelho falava de algo só espiritual, celestial e para a eternidade, e a gente deixou de focar a diferença que o crente poderia fazer nessa terra, o impacto, a transformação. Mas à medida que nós saímos de um extremo, nós somos para outro. E hoje em dia parece que a única razão para se vir a Jesus é para resolver os problemas dessa vida. E a proposta de Deus, querido, é algo muito maior. Eu repito, em 1 Coríntios 15, 19, a Bíblia diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Outra versão diz, os mais infelizes. Então, se nós não vivemos só em função do que é terreno, a gente, por outro lado, precisa reconhecer o quanta distração essa vida proporciona. E a gente precisa olhar para o Evangelho não só como um Evangelho de ganhos, mas também um Evangelho de perdas. Porque negar-se a si mesmo, querido, é você decidir abrir mão de algumas coisas. Há determinados prazeres que eles nos foram limitados. Deus não está dizendo que a gente não pode ter prazer nenhum, alegria nenhuma. Mas há determinados prazeres que já entram na classificação de abuso, de pecado, e nós não vamos poder vivê-los. E há algumas coisas que, embora possa ter essa aparência lícita, quando nos envolvemos demais com elas, nós estamos errando.
Eu não sei exatamente como são as coisas aqui, pastor Josué. Então vou falar como é lá em Curitiba. Mas hoje a dificuldade que a gente tem com a igreja não é das pessoas aceitarem a Jesus. Isso está acontecendo, elas estão chegando. É quando a gente começa a lançar o desafio. Nós temos que ganhar multidões, cuidar bem delas. Nós queremos crescer nas células, no discipulado 1 a 1. E aí é a hora que a maioria dos crentes bem intencionados diz para a gente, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E o ritmo de vida de todos nós tem se tornado algo muito acelerado, cada dia mais. E não vou dizer para você que eu não entendo, porque eu sou desse hiperativo. Né? Eu sou desses ligado no 220. Se pudesse dormir noite sim, noite não. Né? Esses dias eu falei, se tivesse um comprimidinho desse para não dormir, eu tomava. Alguém falou, pastor, já tenho. Eu falei, sai, afasta. Mas eu não vou dizer que eu não entendo, mas a gente precisa processar melhor alguns valores. E eu não quero ser duro com você, mas eu quero tentar te dar um choque. Vamos pensar aqui junto. O Evangelho tem feito diferença na vida de muita gente. Eu tenho visto tanta gente salva, em condições assim que a gente imaginava isso aí, não pode acontecer. E Deus entrando, trazendo mudança de vida, transformação. Então vamos pensar junto. Quando um traficante se converte, e graças a Deus muitos têm se convertido, a gente sabe que ele vai ser lavado pelo sangue de Jesus, perdoado, que ele vai se tornar uma nova criatura. Todo mundo acredita nisso? Amém? Agora, quantos creem que ele vai ter que mudar de ramo? Diga amém. Alguma dúvida sobre isso? Quando uma garota de programa se converte, nós acreditamos que o sangue de Jesus vai purificá-la de todo pecado, vai apagar o seu passado, ela é uma nova criatura, ela vai recomeçar, e nós cremos nessa mudança de vida. Você pode dizer amém? Mas você concorda que ela vai ter que mudar de ramo também? Agora, a pergunta é, por que nós, trabalhadores comuns, profissionais liberais, empresários, que alegamos não ter tempo para cumprir a grande comissão, não temos que diminuir o nosso ritmo de trabalho? Alô? Uma pessoa não pode continuar traficando porque isso é contrário ao que a palavra de Deus diz. A moça não pode continuar prostituindo porque isso é contrário ao que a palavra de Deus diz. Mas, querido, o que Jesus propôs não foi a grande sugestão, foi a grande comissão, é uma ordem. E se eu e você alegamos não ter tempo para cumprir a ordem, nós estamos em tamanha desobediência quanto o que estava traficando e o que estava prostituindo. E se o Evangelho exige uma remodelação de vida, isso talvez tenha que mexer, querido, na maneira como eu e você vivemos profissionalmente. Talvez a gente tenha que baixar um pouquinho o padrão de vida. Talvez a gente tenha que decidir ganhar um pouquinho menos, ou trabalhar um pouquinho menos. Talvez a gente precise reprogramar a nossa agenda e viver mais não só em função do que é terreno. Queridos, nós não temos percebido isso. Eu não vim aqui para te apontar o dedo, para te acusar, nada disso. Eu quero tentar te ajudar em algo que eu vejo que é uma armadilha, querido, para todos nós. As distrações dessa vida, elas vão nos abraçando e a gente vai aceitando porque diz isso não é pecado, trabalhar não é pecado, né? Mas quando nós exageramos nisso e descompensamos, a gente tem aprendido que nenhum sucesso na vida compensa, por exemplo, o fracasso no lar. Então tem pessoas que para viverem o valor maior da sua família, tem que trabalhar um pouco menos. Agora, para vivermos o reino de Deus, querido, nós precisamos nos organizar de tal maneira para dizer, eu vou ter tempo para buscar o Senhor, eu vou ter tempo para servir o Senhor, eu vou ter tempo para tocar a vida de pessoas. Paulo dizia, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu possa o quê? Cumprir o ministério para o qual eu fui chamado. Ele diz, eu quero é pregar o Evangelho, e diz, nada vai me impedir de viver para a propagação do Evangelho e do reino de Deus. Ah não, esse era o chamado de Paulo. Não, querido, é o chamado de todos nós. Talvez você não recebeu o chamado para viver em tempo integral nisso, mas todos nós precisamos ser um instrumento de propagação do reino de Deus. Você pode dizer amém? Eu estava falando que o Evangelho não é só um Evangelho de ganhos, também de perdas. Em Filipenses 3, no versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
O evangelho, querido, não é só um evangelho de ganhos. E a gente vê muita gente vindo para o Senhor, porque precisa arrumar a casa, precisa arrumar as finanças, precisa arrumar a saúde. Mas há um lugar em Deus onde muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas preciosas. Nós vamos ter que abrir mão de determinados valores que eram muito importantes para dizer agora, para viver Cristo, eu tenho que deixar um pouco isso. Eu tenho que diminuir isso. Eu preciso viver de uma forma diferente. E o próprio Jesus, eu quero te mostrar isso na Bíblia. Abre comigo o Evangelho de João, no capítulo 12, e no versículo 20. O próprio Jesus, como homem, vivendo nessa terra como homem, ele teve que lidar com essa questão das distrações. Ele teve que saber administrar isso. E se o próprio Jesus teve que lidar com isso, a pergunta é, e nós? E a gente? 1 Coríntios 12, 20, diz assim, ora, João, gente, obrigado. Não sei nem de onde eu inventei o 1 Coríntios. João 12, 20. Todo mundo achou? Diz assim, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Preste atenção nessa frase, gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui antes de continuar. Irmão, você acha que essas eram as únicas pessoas que queriam ver Jesus? A Bíblia diz que as multidões se atropelavam por causa de Jesus. Então, eu quero pressupor que esses gregos que chegam pedindo uma audiência para Jesus não são pessoas quaisquer, comuns. Eles encostam em Filipe e dizem, nós queremos ver Jesus. Esse ver Jesus, querido, não era vê-lo ensinando, isso todo mundo conseguia. Esse ver Jesus é, nós queremos uma audiência com ele. Nós queremos um cara a cara com ele. A maior parte do tempo, os discípulos estavam lá para organizar a multidão, para fazer o cordão de isolamento. Até quando os pais queriam trazer os filhos, eles estavam segurando. Eles tinham que botar ordem no negócio. Mas Filipe, quando ouve a conversa, ele vai falar com André. E diz, ei, apareceram uns gregos aí querendo falar com o mestre. E eu não sei qual a conversa que os dois têm, que eles se unem e os dois vão com Jesus, dizendo, ei, tem uns gregos aí querendo falar com você. Irmão, vamos lembrar que antes do Império Romano ter dominado, como foi o que aconteceu nos dias de Jesus, a Grécia, antes do Império Romano, tinha sido o império que dominou a terra. Estabeleceu a cultura grega helenista por todo o mundo. Tanto que mesmo nos dias do Império Romano, a maior parte das pessoas estão falando o grego. Aquilo era muito mais a língua mundial do que o próprio inglês hoje já se tornou. Agora, a Grécia havia se tornado o palco da filosofia. Até hoje, quando se estuda filosofia, né, não tem como pular Platão, Sócrates, Aristóteles e companhia limitada. De repente, aparecem os gregos atrás de Jesus, cuja fama como ensinador está se espalhando pelo mundo inteiro. O texto não é claro, eu vou te dizer o que eu acho. Eu vou te dizer o que eu penso, minha opinião. Esses gregos chegam para Jesus com a proposta. Nós queremos te levar para ensinar onde o mundo inteiro vai ser impactado por você. Nós queremos te levar para a Grécia. Por que eu acho isso? Olha o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus diz, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Esse ser glorificado não é para ir para a Grécia. Não é esse o reconhecimento. É cumprir o propósito que Deus lhe deu. Jesus está dizendo, eu vim para morrer. Esse momento está chegando. E aí qual o exemplo que ele usa? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus era o que? O Filho unigênito, único de Deus. Ele disse, se eu não morrer, fico só eu. Mas se esse grão de trigo morrer, vai produzir muito fruto. E eu vim para ser essa semente que morre, para frutificar através da minha morte. Agora, olha o versículo 25. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia ou aborrece sua vida nesse mundo, preserva-la para a vida eterna.
Então ele continua, se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, nesse contexto, olha o que Jesus diz no 27. E agora está angustiada a minha alma. Por que a alma está angustiada? Porque o momento da morte e não da promoção dos gregos está chegando. E que direi eu, Pai, salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica teu nome. A Bíblia diz, então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Olha o versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhes falou. Então explicou Jesus, não foi por causa de mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Jesus chega ao ponto de dizer, essa conversa dos gregos me perturbou. Minha alma está angustiada. Irmão, não consigo imaginar alguém numa posição, falando de Jesus como homem, onde os gregos vêm, aparentemente, com essa proposta, como algo que tenha um poder maior de distração. Jesus diz, não, eu vim para morrer. Minha alma está angustiada, mas eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu não vou me salvar, eu não vou mudar isso. E quando Deus fala de forma audível, Jesus diz, a voz não veio só por causa de mim. Ele diz, a voz veio por causa de vocês. Porque ao seguir a voz, eu vou cumprir um propósito que vai abençoar a vida de vocês. Irmãos, todos nós vamos lidar com distrações nessa vida. Com coisas que vão tentar nos envolver, nos enredar, a ponto de nos tirar de uma forma assim muito sutil, fora do trilho e do propósito de viver por algo maior. E se eu e você não tivermos uma decisão firme, como a de Paulo, dizendo em nada tenho a minha vida como preciosa. Se nós não estivermos firmes e decididos no sentido de dizer, eu nego a mim mesmo, eu tomo essa cruz, eu vou viver disposto a morrer para qualquer coisa terrena, se isso ameaçar cumprir o propósito maior, se nós não tomarmos essa decisão, não policiarmos o nosso coração, em cuidado, nessa atenção e sensibilidade, a gente acaba se deixando enredar. E daqui a pouco a gente vai se encontrar vivendo por algo menor, em vez de viver por algo maior. Mas a Bíblia fala muito sobre recompensa. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor Josué, falou, olha, pastor Luciano, eu te admiro. O senhor é uma pessoa assim tão desprovida de ambição. Eu olhei para ele e falei, você está por fora. Não, a gente não vê ambição na sua vida. Eu falei, não, você está tentando achar na minha vida o tipo de ambição que tem na sua vida. Essa talvez você não encontre. Eu falei, mas talvez eu seja mais ambicioso do que você. Eu falei, a diferença é que enquanto você quer enriquecer aqui, eu quero enriquecer lá. Eu falei, eu sou um cara assim focado, obcecado pelo tal do galardão. A Bíblia fala de uma recompensa. A Bíblia fala de entesourar do lado de lá. Irmão, tesourar do lado de lá não é só deixar o céu rico. É eu do lado de lá viver de uma forma diferente. Alguns crentes, eles parecem ter criado na cabeça uma espécie de conceito que no céu nós vamos ter um regime socialista. Que todo mundo vai viver exatamente com a mesma coisa. E você não enxerga isso na Bíblia, pelo contrário. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, Paulo diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Nesse tribunal que ele não vai se julgar se é ou não é salvo. Esse tribunal é só para os salvos. Mas a Bíblia diz onde cada um de nós vai receber a recompensa de tudo aquilo que fez por meio do corpo. O que nos acompanha dessa vida? Só as nossas obras. E quando chegarmos do lado de lá, haverá recompensa, haverá galardão em função das obras. Então, a forma como nós seremos tratados do lado de lá, e Hebreus capítulo 6, irmãos, coloca isso como um dos rudimentos da doutrina de Cristo. Ele fala assim, dos fundamentos da doutrina de Cristo. A Bíblia fala do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismos, imposição de mãos. A Bíblia diz assim, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Depois da ressurreição, cada um de nós será julgado e haverá recompensa. Abra a sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 35. Eu quero te dar o exemplo de alguém vivendo por algo maior. Isso me impressiona. Hebreus 11, 35. Se você começar, vamos começar na verdade no 32.
Depois de falar de vários heróis, que nós chamamos de heróis da fé, o autor diz assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo para me referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas. Aí ele diz assim, 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui, ele está falando do que a fé fez por eles. Conquistas extraordinárias, livramentos impressionantes, gente que encarou a morte, seja pelo fogo, né, ameaça de leões, e foi vencendo isso tudo. Mas de repente, ele diz assim, alguns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para obterem uma superior ressurreição. Irmãos, a Bíblia não está dizendo que uns tinham direito a livramento e outros não. A Bíblia fala de alguns que não aceitaram o seu livramento. Poderiam ter usado a fé para escapar do fogo, para escapar da boca do leão como os outros. Mas a Bíblia diz que eles optaram não usar o direito que tinham ao livramento. Por quê? A Bíblia diz que eles visavam uma superior ressurreição. Quando você estuda 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição na Bíblia, o apóstolo Paulo fala que a diferença de glória entre o sol, a lua e as estrelas. Ele diz, e mesmo uma estrela difere em brilho da outra estrela. O que ele está dizendo? Quando ressuscitarmos, os níveis de glória que cada um vai apresentar vão ser diferentes. A Bíblia diz que alguns, visando uma superior ressurreição, optaram pelo martírio. Sabiam que podiam crer pelo livramento. Disseram, a gente abre mão de ser livre. Nós queremos é morrer. Por quê, irmão? Eles não eram espertos, o contrário. Talvez muito mais do que a maioria de nós. Eles disseram, se o que conta é o resto da eternidade, nós queremos é ser rico do lado de lá. Nós queremos é a glória que virá depois. Nós queremos uma superior ressurreição. Em 1 Coríntios 3, eu estou quase começando a terminar. Isso aqui nem o avião, quando diz, estamos em procedimento de descida, né? Você chegou. Leva pelo menos uns 20 minutos, meia hora. Né? Manda fechar a mesa, pôr o cinto, desligar o aparelho eletrônico. Nós já entramos em procedimento de descida. Amém. Já me fizeram isso ontem. Meu pai, quando botava a gente para dormir, ele vinha, dava uma apagadinha na luz, rápida, e dizia, primeiro aviso. Tinha o segundo, no terceiro a gente sabia que não ia acender mais. Eu vou entender como primeiro aviso. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 8, diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. A NVI diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Diga comigo, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 10, que ele lançou o fundamento e que outro edifica sobre ele. Agora ele diz, cada um veja como edifica. 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, está falando daquele dia de juízo, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. A Bíblia diz que o dia de juízo é a hora que Deus vai mandar fogo em cima das nossas obras, que é a única coisa que a gente leva. A Bíblia diz, vamos continuar aqui o 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão ou recompensa.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo? Tem uns que vão entrar assim chamuscado. A Bíblia não está dizendo que alguém não ser salvo. Ele diz, vai ser salvo. Mas olha o que diz a Bíblia. Ele vai sofrer dano. Ele vai perder. Ele está salvo, ele está do lado de lá, mas não vai estar na mesma posição que os outros. Eu não consigo, graças a Deus, te explicar toda essa distinção. E nós não vamos inventar isso. Mas que existe distinção, existe. Cada um é recompensado segundo o seu trabalho. Então ele diz, você pode edificar com ouro, com prata, com pedra preciosa, que são elementos que sobrevivem ao fogo e mostram o valor da construção. Ele diz, ou você pode edificar com madeira, feno e palha. Porque o que alguns estão fazendo, irmãos, é um barraquinho. Que a hora que o fogo vier, não vai sobrar nada. Alguns espiritualmente, materialmente falando, eles moram numa mansão. Mas espiritualmente o que eles estão construindo é uma favelinha. Agora tem uns crentes, irmão, que podem não ter ido além do barraquinho aqui na terra, mas estão construindo do lado de lá algumas coisas que realmente vão fazer diferença. E nós precisamos entender que se existe essa diferença, que vai se estabelecer por toda a eternidade, não é inteligente, querido, vivemos por algo menor. É inteligente, vivemos por algo maior. Você pode dizer amém? Amém? Eu acredito de todo o meu coração que Deus quer nos levar a um lugar onde nós falamos sobre isso. Eu creio que Deus quer nos prosperar nessa terra, irmãos. Agora, antes de prosperar do lado de fora, o que Deus mais quer é que eu e você prosperemos do lado de dentro. O apóstolo João escreve e diz, amado, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como é próspera a sua alma. Prosperidade de alma, ela deveria definir a prosperidade exterior. Quando a prosperidade que a gente vive do lado de fora é o transbordar de uma alma próspera, nós estamos protegidos. Porque nós não vamos permitir que o que está acontecendo do lado de fora nos tire do foco e da relação correta com Deus. Agora, quem prospera só do lado de fora, sem prosperar do lado de dentro, essa história não termina bem. A Bíblia fala do rei Uzias buscando ao Senhor, e diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas a Bíblia diz, havendo-se tornado forte, corrompeu-se o seu coração. Porque quando a alma não prospera, essa prosperidade exterior termina em tragédia. Eu creio que o propósito de Deus é muito mais do que nos prosperar nessa vida terrena. Quando a Bíblia fala de ser rico para com Deus, ela não está falando de necessariamente ser pobre nessa terra. Ah, mas Jesus falou para aquele jovem rico que ele tinha que dar tudo. E que então ele teria um tesouro no céu. Essa não é a única coisa que a Bíblia fala sobre ter um tesouro no céu, dando tudo. Abre sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 6. E eu acredito que deve ser o último texto que nós vamos ler. Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 17. Paulo diz, exorta aos ricos do presente século. Eu gosto dessa expressão. Os que são ricos aqui agora. Porque tem a diferença entre quem é rico aqui e quem será rico depois. E diz, fala para os ricos de agora, do presente século. Em primeiro lugar, que não sejam orgulhosos. Parte da prosperidade da alma é a gente aprender a andar em humildade. Eu acho terrível como alguns, à medida que prosperam, o nariz vai levantando. Ele diz, não seja orgulhoso. Segunda coisa, ele diz, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Irmão, tem gente que tem muito hoje e pode não ter nada amanhã. A Bíblia diz que a riqueza é instável. E a Bíblia não está falando só da sua riqueza pessoal. O sistema econômico todo é instável. A gente tem visto tanta reviravolta numa geração, né? De repente aquele país está por cima, uma quebradeira, e outro levanta e muda para cá, né? E a bolha estoura de um lado e do outro. A Bíblia diz, não ponha a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Me parece que Deus quer trazer uma certa, né, abundância para mim e para você, só para nos agradar. É o que o texto está dizendo. Ele nos proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. Agora,
ele diz assim: exorta a eles que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quase sempre que a Bíblia fala de riqueza espiritual, de ser rico para com Deus, isso tem muito a ver com a forma como a gente usa as riquezas e os bens aqui na terra. Então a Bíblia diz, em vez de ser orgulhoso, em vez de confiar nisso, entenda que o propósito para o qual Deus te prospera é para que você pratique o bem, para que você seja generoso em dar, para que você seja pronto a repartir, porque se você usar o que você tem para abençoar vidas, você está entesourando para o futuro. Então entesourar para o futuro não é só viver sem aqui, é a maneira como nós lidamos com o que nós temos aqui. Quando Jesus fala sobre não ajuntar para si tesouros, né, mas ajuntar para a eternidade, a palavra que ele usa no grego tesaurizo, ela fala de amontoar, fala de acumular. O conceito de prosperidade que muitos estão pregando hoje em dia tem o propósito de transformar cada um de nós numa represa. A gente só vai estocando, segurando tudo para a gente. Eu não creio que esse seja o propósito de Deus. Nós falamos ontem no seminário que prosperidade bíblica é quando você se transforma como o leito de um rio. A água entra, mas a água sai, não para de entrar, não para de sair, e nós nos tornamos canais que não só são abençoados, mas se tornam abençoadores. Amém. Deus diz para Abraão, eu te abençoarei, mas ele diz, eu farei de ti uma bênção. O propósito maior não é ser abençoado, é ser tão abençoado que a gente possa ser abençoador. O propósito maior de Deus não é que você seja provido, é fazer de você um provedor. Não é só deixar você suprido, mas fazer de você um supridor. E eu creio que Deus quer nos confiar recursos terrenos, que não nos distraiam, mas nos ajudem a construir para a eternidade. E se nós tomarmos essa firme decisão de policiar os valores no coração, de viver por algo maior, eu creio que com isso nós vamos fazer toda a diferença. Agora, se você acreditar, querido, que sua única razão nessa terra é juntar recursos, enriquecer, lembra de Jesus dizendo, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Meu conselho, por mais que você esteja prosperando, se você não consegue ter tempo para o Senhor e para servir as pessoas, você já precisa repensar a forma como você está lidando com isso. Eu acredito que há momentos, querido, que a maior oferta, o maior sacrifício não é o que a gente coloca na hora do dízimo. É algumas coisas que a gente tem que abrir mão. Assim como a gente não pode aceitar um ganho ilícito, que às vezes pode ser enorme. Muitas vezes a oferta maior que alguém deu a Deus não foi o que ele entregou aqui, foi o que ele decidiu não ganhar de forma injusta para honrar o Senhor. Às vezes é abrir mão, querido, daquela noite e dizer, essa noite eu podia estar fazendo dinheiro, mas eu vou me envolver na célula, eu vou me envolver no discipulado, eu vou sair pregar o evangelho, eu vou tocar pessoas. Quando nós começamos a viver por algo maior, inevitavelmente a gente vai ter que sacrificar algo menor. Mas vai chegar um momento onde nós vamos estar diante do Senhor. E eu não sei você, mas eu vivo em função desse dia. Eu vivo em função de uma frase que eu quero ouvir de Jesus. É quando Ele vai me olhar nos olhos e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, querido, não vai ter renúncia, não vai ter sacrifício que tenha sido caro demais. Naquele dia, cada um de nós vai poder dizer, valeu a pena. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu creio que aquilo que nós fazemos para Deus, financeiramente, não é só o que a gente entrega. Às vezes é aquilo que a gente abre mão. Muitas vezes a gente vai abrir mão não é só do que é ilícito. Às vezes a gente vai abrir mão do que é lícito. Eu nos últimos anos, já vendi mais de 300 mil dos meus livros. Eu não estou com o dado atualizado quanto a mais.
Mas um dia desse estava comentando de uma decisão minha de não ganhar um centavo com esses livros. Um irmão olhou para mim e falou: pastor do céu, R$3 só. Ele falou desse jeito, R$3, não era nem reais. Que o senhor segurasse de royalty aí, na minha conta já deu quase 1 milhão. Eu falei para ele: o diabo me fez a mesma conta outro dia. Irmão, não tem nada de errado em alguém ganhar com o fruto do seu trabalho. Eu não sou contra quem faz isso. Mas um dia eu tomei uma decisão. Eu não quero que a minha motivação de divulgar esse ensino da palavra de Deus em algum momento se confunda com a minha vontade de enriquecer na terra. Então, para guardar o meu coração, eu tomei a decisão de dizer: eu abro mão disso. Talvez, em alguns momentos, aquilo que a gente abra mão, querido, a gente está fazendo muito mais para Deus do que só o que a gente realmente entregou. Eu tomei uma decisão alguns anos atrás de dizer: Deus, eu não quero só pregar para os outros fazer. Eu quero ser um dos camaradas que mais bota dinheiro no reino. Eu mencionei ontem, eu controlei isso durante um tempo na minha vida, em que eu cheguei a viver com 20%, em alguns momentos 30% do que ganhava, e entregar o resto. Eu não quero só pregar para os outros fazer. Eu tenho dito: Deus, eu quero ser o primeiro. Eu quero dar exemplo, eu quero sair na frente. E acredite, querido, às vezes é muito mais difícil você fazer isso quando você está diante de reais oportunidades de ganho do que quando não. Em alguns momentos eu já parei, já me vi assim como Jesus, diante de algumas propostas que parece querer distrair a gente, que apela não só para a vontade de ter, mas de ser, de ter reconhecimento. E o tempo todo nós temos que cuidar dessas distrações, porque viver por algo maior implica necessariamente em sacrificar coisas menores. Mas haverá um dia onde cada um de nós vai estar diante de um reto juiz, e ele vai nos recompensar. Naquele dia, querido, nenhum sacrifício terá sido grande demais. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme A Lista de Schindler. Tem uma cena no fim que ela é chocante. O momento em que a notícia chega de que a guerra acabou, e aquele monte de judeu que o Schindler salvou começa a comemorar, e ele não consegue partilhar da mesma alegria deles. Ele entra em desespero e diz: eu podia ter vendido esse anel e salvado alguém mais, eu podia ter vendido esse carro. Ele entra em pânico. Eu imagino que no dia do tribunal de Cristo essa cena vai se repetir. Muita gente que até fez alguma coisa, não é gente que não fez nada, se perguntando: por que eu não fiz um pouco mais para Deus? Porque eu não salvei um pouco mais de gente da condenação do eterno para estar comigo na eternidade? Eu não quero nesse dia, querido, estar com esse tipo de atitude. Eu quero estar diante do Senhor dizendo: eu fiz o meu melhor. Eu não cheguei de mãos vazias, eu não vim sozinho, eu trouxe uma multidão comigo para honrar o teu sacrifício. O avivamento dos morávios é uma coisa assim impressionante na história. Eu amo estudar a história e os avivamentos. Os morávios espalharam missionários para o mundo inteiro, como talvez depois do movimento inicial da igreja primitiva não tenha acontecido. Alguns historiadores chegam a dizer em 2.000 missionários que foram enviados, a maioria sem nenhuma preparação teológica profunda ou decente. Mas hoje, se o evangelho está em muitos lugares do mundo, é por conta daqueles morávios, que foram incendiados com a reunião de oração que durou quase 120 anos, noite e dia sem parar. Esses camaradas entraram num lugar tão profundo de renúncia, que se não fosse eles, talvez não haveria tanta gente servindo a Deus hoje. Mas tem 2 deles que se destacam na história. Nós nem sabemos os nomes deles. Esses 2 sentiram um chamado para uma ilha próxima à Índia, onde o dono da ilha era uma ilha particular. Tinha mais de 3.000 escravos trabalhando para ele. Não havia ali nenhuma igreja, ninguém pregando o evangelho. Eles, quando tiveram essa notícia, o coração começou a queimar, e quanto mais eles oravam, mais certeza eles tinham de um chamado para lá. Eles escrevem para o dono pedindo a permissão de entrar na ilha e pregar o evangelho aos escravos. Ele, como ateu, diz: de jeito nenhum, que eu vou deixar alguém edificar alguma igreja ou trazer algum tipo de religião aqui. Ele, ironizando, escreve de volta para os 2: a única forma de vocês entrar nessa ilha é se vocês se venderem como escravos e se tornar como qualquer um deles, imaginando que isso ia dissuadi-los.
Os dois escreveram e disseram: nós estamos dispostos a vender nossa liberdade e nos tornar seus escravos. E diz: eu não pago nem a passagem de vocês para cá. Vocês têm que usar o dinheiro da liberdade que vocês vão vender para vir para cá. E aqueles dois fizeram isso. E quando chega o dia da partida, por mais que aquele movimento missionário tenha se tornado tão forte, todo mundo está assim conformado com a atitude dos dois. Você vai ao campo missionário, você pode ficar 2, 8, 10, 20 anos e voltar. Aquilo não tinha mais volta. Eles nunca mais veriam os amigos, os parentes, ninguém. E todo mundo ficava perguntando para os dois: por que vocês estão fazendo isso? Eles guardaram silêncio até a hora de entrar no barco. E do barco eles gritam para todo mundo ali no cais, no porto. E o grito, a resposta deles de volta, se tornou o grito de guerra dos morávios. Os dois gritaram para que através de nossas vidas o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. A Bíblia diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu não quero que Jesus olhe para mim só como alguém que aceitou a salvação que ele ofereceu. Eu quero que ele olhe para mim como alguém que decidiu honrar esse sacrifício, levar isso tão a sério, a ponto de dizer: eu vou viver para honrar esse sacrifício acima de qualquer coisa. São as pessoas que decidiram viver por algo maior, que tem feito diferença, entesourado para a eternidade. E quando esse dia chegar, cada um de nós vai poder dizer: valeu a pena. Eu quero te desafiar a colocar a sua vida diante de Deus agora. Colocar a sua vida no altar de Deus. Talvez o que você tenha que ofertar hoje, querido, seja maior do que tudo aquilo que você já deu. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez você vai ter que separar um tempo valioso. Porque eu não acredito, querido, que um crente possa viver dizendo: eu não tenho tempo para servir pessoas, eu não tenho tempo para discipular. Porque isso é desobediência, não é só distração. Eu quero te desafiar a dizer: Deus, eu não sei se eu vou começar com tudo, mas eu quero pelo menos aos poucos ir além de onde eu cheguei. Eu quero me doar mais, eu quero me entregar mais, eu quero me desprender de tudo que é terreno e me envolver com aquilo que é celestial. Eu quero te desafiar aí no seu lugar, aí onde você está. Não vou fazer nenhum apelo para ninguém vir para cá, até porque não cabe. Eu não estou falando para um outro, eu estou falando para todo mundo hoje. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus agora, em nome de Jesus. Faça a sua própria oração. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível transbordar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e ajudar os meus irmãos e irmãs aqui hoje. Eu tentei, ó Deus, não apontar o dedo, nem acusar. Isso é ministério do diabo e eu não quero tomar parte nisso. Eu tentei despertar, encorajar os meus irmãos. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Eu peço mais do que isso. Eu peço que o Senhor torne isso vivo, a ponto de queimar o coração de cada um, a ponto de despertá-los, para que eles possam viver por algo maior. Tua palavra fala de pessoas, lá em 2 Coríntios 8, que mais do que a oferta que entregaram, eles deram-se a si mesmos ao Senhor. Nós queremos nos ofertar a Ti, nós queremos viver para Ti, mais do que qualquer valor que possamos entregar em prol do reino ou de alguém. Nós queremos doar a nossa própria vida. Eu te peço, Senhor, que possa haver uma nova atitude, uma nova postura no coração de cada um. Eu oro que essa possa ser uma manhã de libertação para muitos, de consagração, de entrega num nível mais profundo. E que nós possamos sair deste lugar decididos, como Paulo, a viver por algo maior, dizendo: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, cumpra o ministério, proclame o Evangelho de Jesus. Queremos, como Paulo, poder dizer: o que para mim era lucro, eu cheguei ao ponto de considerar perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nós pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Ouve a oração de cada um, escuta o coração de cada um agora. Eu te peço, Espírito Santo, ajuda-nos a entrar nesse lugar de uma entrega maior, de uma rendição profunda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Ontem, enquanto a gente ministrava no Congresso de Finanças, eu falei para o Josué, só num livro que eu escrevi chamado Honrando ao Senhor com Nossos Bens, a gente tem 13 ministrações diferentes. E ontem só deu tempo de dar 3, do livro só 2. Eu combinei com ele que hoje eu ia dar um extra, uma continuidade do seminário. Mas realmente, enquanto eu vinha para cá, falei com o Eliezer que me trouxe, falei, cara, eu pego cada uma das palavras que normalmente eu dou nesse tipo de seminário, eu não estou conseguindo entender o que é isso nessa manhã. O que eu realmente senti de Deus é dizer que muito mais do que você apenas administrar o seu dinheiro com bom mordomo e ser generoso, Deus quer que você oferte a sua própria vida. Essa é a maior oferta que cada um de nós pode dar. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, eu só quero ler esse texto antes de nós entregarmos ao Senhor as nossas ofertas nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 8. O apóstolo Paulo fala de algo muito interessante na vida desses macedônios, que ele toma assim como exemplo enquanto ele escreve aos Coríntios. E do versículo 1 até o 5 ele diz assim: também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele não fala só de algo a ser elogiado na vida dos macedônios, mas ele diz que essa é graça de Deus na vida deles. Eu vi uma vez o pregador dizer que isso é uma graça que poucos desejam, que muita gente não está interessada. Ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, a Bíblia diz, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo estava coordenando uma campanha de apoio aos crentes da Judéia. Em Atos 11, 27, a Bíblia fala de um profeta chamado Ágabo, que anunciou uma grande fome chegando, e que os irmãos da Judéia seriam os mais atingidos. Então eles começam a se mobilizar para levantar socorro. Essa campanha mobilizou muita igreja. Em 1 Coríntios 16 ele diz, façam também vocês o que eu já ordenei às igrejas da Galácia. Então muitas igrejas foram mobilizadas, mas por alguma razão os macedônios, que eu suspeito aqui, ele está falando dos filipenses, dos irmãos de Filipos, que era uma das cidades da Macedônia, eles não foram chamados. A Bíblia diz que eles escrevem com muitos rogos pedindo para participar. E se eles estão escrevendo e insistindo em pedir para participar, é porque eles não só não foram chamados, mas a princípio não estavam sendo aceitos. Provavelmente pelo que Paulo disse sobre a profunda pobreza deles. Acho que eles estavam no estado que os irmãos pensaram, eles é que estão precisando de ajuda e não de ajudar. Mas eles insistem. Eles não só insistem. Eu fico pensando, Josué, se a gente estivesse fazendo uma campanha, né, mobilizando assim várias igrejas, imagino talvez a gente, o pessoal da associação do MDA, né, olha, estamos fazendo uma grande campanha missionária, mas eu anunciando lá em Curitiba, para não parecer que estou falando de vocês, né, na minha igreja, aprove aos irmãos da diretoria que a gente não ia ter que entrar nessa campanha. Eu acho que se eu der essa notícia, tem alguns que até glória a Deus, aleluia, ia dar. No mínimo um sorrisinho de não ter que meter a mão no bolso e encarar aquele escorpião que vive ali dentro. Mas eles não gostaram da ideia de não ter sido chamado. E mesmo insistindo de não estar sendo aceito. Eles insistem para poder ofertar. Um dia eu estava lendo esse texto e falei, meu Deus, esse tipo de crente que eu queria na igreja. Não aquele que você pede para fazer e não faz, mas aquele que você não vai fazer. Vou. Eles não só insistiram, mas o texto fala que da profunda pobreza deles, eles deram não só segundo suas posses, mas foram além. Irmão, na minha cabeça, não tem equação matemática que me faça entender o que é ir além das posses, a não ser que eles apelaram por crédito para poder ofertar. Talvez o cara negociou de forma antecipada uma mão de obra que tinha para receber depois. Talvez vendeu antes da colheita o que ele ia colher depois. Mas ele deu um jeito de arrumar o que nem tinha. Então, eles podiam estar atrás da desculpa de que não tinham, podiam estar atrás da desculpa de que não fomos chamados, mas a Bíblia diz que eles manifestaram essa riqueza de generosidade, se mostraram
voluntários, pedindo para participar. Um dia eu estava lendo esse texto, falei, Deus, é o tipo de crente que eu queria ter na minha igreja. E o Senhor falou comigo, leia o versículo 5, e onde eu quero terminar. Paulo diz, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Você disse, você quer ter esse tipo de gente? Então não pregue para eles que eles têm que dar apenas um pouco do seu tempo, um pouco dos seus serviços, um pouco do seu dinheiro. Porque Deus me disse, o problema de muitos de vocês, os líderes, vocês estão levando as pessoas a dar um pouco do que eles têm. Ontem nós falamos sobre redenção e como Deus é dono de tudo o que nós temos. O que Ele mais espera de mim e de você, querido, é que a gente possa nos doar a Ele. Essa é a maior oferta, que foi o que eu pedi que você fizesse antes. E quando a gente chega nesse nível, aquilo que nós vamos fazer no natural é só uma extensão desse nível de entrega. Eu quero te desafiar nessa manhã a não só ofertar como você faria em qualquer reunião. Eu não estou falando necessariamente de você mudar a quantia, mas de mudar a atitude. Você pode dizer amém? Porque muitas vezes a gente vamos fazer o circo funcionar. O nosso coração às vezes está até ajudando, querido, mas não consegue ter essa abundância de alegria, o prazer. Mas quando nós vivemos por algo maior, o nosso prazer é ver o reino avançar. É querer sonhar com gente salva. É querer sonhar com 4.000 pessoas enfiadas dentro daquele lugar novo, celebrando ao Senhor o fato de que saíram do pecado, da rota de perdição do inferno e que estão caminhando para o céu. E quando a gente vive por algo maior, querido, até a forma de contribuir muda. A alegria com que a gente faz isso muda. A gente, em vez de ficar dando desculpa para não fazer, a gente arruma um jeito de fazer. Eu quero até te lançar um desafio, querido. Eu tenho dito para os irmãos do nosso povo, da nossa igreja, eu digo, ore para que Deus te dê mais recursos para você dar para o reino. Eu digo para eles, não quero tirar o que você tem. Eu quero te ajudar a ter mais do que você tem, para você pegar daquele mais do que você tem e dar para Deus e ainda ficar no lucro. Alguns anos atrás, quando pastoreava no interior, eu lembro de um desafio que eu lancei para um fazendeiro. Ele me mostrou a maneira como ele controlava cada pedaço de terra, o software dele, né? Ele ajustava o que fez cada ano, quanto choveu, quanto calcário, quanto isso, quanto aquilo, como ele vinha subindo o índice de produtividade. Mas ele falou, olha, eu tenho uma meta de produção que eu nunca atingi. É a superprodução dos meus sonhos. A hora que ele falou isso, eu falei, me mostra qual é o pior pedaço que você tem. Ele pegou o mapa e falou, esse aqui, a pior produtividade é esse. Eu falei, quais são os fatores? Ele falou, aqui são vários. A terra é mais baixa, tem erosão, tem isso, tem aquilo. Eu falei, me leva lá. Por quê? Me leva lá, que lá eu te digo. Pegamos uma caminhonete, fomos lá para aquela área. Descemos da caminhonete, falei, vou te fazer uma proposta nesse pior pedaço seu. Sabe aquela meta que você nunca alcançou na melhor parte? Ele falou, sei. Falei, o que passar dessa meta, você está disposto a dar para Deus? Ele falou, pastor, se eu chegar na meta, já estou no lucro, eu nunca cheguei lá, dar além dela, eu estou me dando bem. Eu falei, você está disposto? Ele falou, estou. Eu falei, só que eu quero te propor um teste. Você só vai dar para Deus o que passar daquela meta nesse pedaço. Ele falou, pastor, essa aqui é a mais difícil de atingir. Eu falei, exatamente isso que eu quero que você veja. Eu botei o joelho no chão e falei, você vai fazer um compromisso comigo e com Deus. O que passar da meta você nunca alcançou é de Deus? Ele falou, é. Eu botei o joelho no chão com ele e falei, Deus, muda a condição de produtividade desse solo. E permita ele saber que o Senhor não quer esvaziá-lo. O Senhor quer enchê-lo, mas quer que ele transborde. Nós fizemos uma oração simples, dedicando a Deus daquele pedaço de terra o que passasse. Eu fico pensando até hoje porque eu não fiz isso com a fazenda inteira. Só daquele pedaço, irmão, do que passou da meta que nunca chegou e ele achava que nunca chegaria. Foram muitos mil reais que entraram por reino de Deus. Eu não creio que o plano de Deus é esvaziar eu e você. Ele só quer que eu e você vivamos nessa terra desprendido. E que isso não nos distraia. E que a gente possa usar tudo que Ele nos confiar para servir a algo maior. Querido, impossível. O tipo de sonho que Deus está confiando é essa igreja ser realizado. Se você não prosperar ainda mais do que tem. Mas você tem que fazer isso sem que você perca a prosperidade de alma. Sem que você deixe de amar o reino e se doar por ele. Eu quero lançar um desafio.
que a sua atitude hoje de contribuir possa ser diferente, mesmo que o valor da contribuição não mude. Dizendo, Deus, eu quero aprender a fazer isso com essa abundância de alegria, com essa paixão pelo reino, com essa paixão por algo maior, em nome de Jesus, amém? José, pelo amor de Deus, tira esse microfone de mim, senão ninguém almoça hoje. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Luciano. Ninguém vai sair agora, nós vamos ofertar agora. Nós vamos trazer com alegria. Quem não veio no congresso perdeu. Que Deus falou com a gente que ontem, puxa vida. Eu estou com a minha carteira sem 1 centavo, pastor. Porque ontem mas com uma alegria tão grande. Então de noite eu tenho que arrumar um jeito de trazer dinheiro para poder ofertar ao Senhor. Gente, estou apaixonado por esse negócio. Como é lindo isso. Como é gostoso isso. Eu sinto que ontem foi um dia assim de Deus desatando o nó na vida de muita gente aqui. E hoje de manhã eu espero que você tenha compreendido isso. Nós agora vamos trazer então o nosso dízimo e nossa oferta com amor, com alegria ao altar do Senhor. Dízimo é 10%, querido. Se não é 10%, você está trazendo uma oferta. Deus aceita sua oferta, mas dízimo é 10% de tudo que a gente recebe. Depois eu falo sobre o que é isso em termos redentivos, foi explicado tão bem ontem. E nós vamos trazer nossa oferta também. Então eu vou pedir para você sentar para facilitar o pessoal se locomover. E os gasofilanos vão cantar uma canção aqui. E enquanto isso você vai trazer, vai pegar o seu envelope, vai trazer o altar do Senhor, com alegria, crendo, Senhor, aqui está a minha expressão de gratidão, de alegria, minha expressão de amor.